Bem-vindos à aula de Cálculo 3. Este é o vídeo 13, onde nós veremos o que são séries de potência, veremos as possibilidades da série de potência, conheceremos o que é raio de convergência e intervalo de convergência. Então, aqui apresentamos uma primeira definição, de série de potências. Então, a série de potência ela tem a seguinte forma, ela vai ser um somatório de um número que a gente chama aqui de Cn pela variável x elevado ao expoente n. Então, a expansão dessa série de potência ela vai ser essa daqui, vai ser o C0 mais C1x mais C2x ao quadrado mais C3x ao cubo e assim segue o somatório, Então, o x, como já disse, é a variável. E o Cn é uma constante para cada um dos termos, Ele não é necessariamente todos iguais, E essas constantes são chamadas de coeficientes da série. Então, segue aqui algumas observações sobre séries de potência. Então, para cada valor de x que for fixado, ou seja, a gente quiser encontrar o valor numérico da série de potência para um determinado valor de x, ele vai ser uma série de constantes que podemos testar quanto à convergência ou à divergência. Uma série de potência pode convergir para alguns valores de x e pode divergir para outros valores. Então, fica claro aqui que a série de potências que for determinada, ela não vai ser sempre convergente para qualquer valor de x. A soma da série é essa função aqui, que é uma função polinomial. Então, conforme a gente aumenta o valor de n, aumenta o valor, o grau desse polinômio aqui. E tem mais, O domínio da função vai ser todos os valores de x para os quais a série converge. Então, temos aqui como exemplo, Se adotarmos que todos os coeficientes da série serão todos iguais a 1, então a série de potências aqui vai ser essa daqui, tá vendo? Vai ser esse somatório aqui. E essa série aqui nós já conhecemos, é uma série conhecida, e ela vai convergir para quando o módulo de x for menor do que 1. Na verdade é uma série geométrica, A gente já viu em outros vídeos, E a gente sabe que ela converge para quando x recebe valores entre -1 e 1. Então, para resumir, a gente diz que o módulo de x tem que ser menor do que 1. E temos aqui uma segunda definição para a série de potência. Então, toda a série que dessa forma aqui vai ser Cn vezes x menos a elevado a n. Na definição 1 seria Cn vezes x. Nesse caso aqui, aquela definição 1 seria um caso particular dessa definição 2 aqui, que é para quando o a é igual a 0. Então, nesse caso, o a pode assumir outros valores. Então, nesse caso, isso aqui também é uma série de potência, cuja expansão é essa daqui. Tá bom? Então, ela é chamada de série de potência em x menos a, ou também podemos chamar de série de potência centrada no número A ou série de potência em torno de A. A gente pode chamar essa série, então, de uma dessas três formas aqui. Então, vejamos o seguinte. Para as equações das definições 1 e 2, nós temos que se n for igual a 0, então nós vamos ter essa anotação aqui, x menos a elevado a 0. E isso daqui vai ser igual a 1, Então, isso acontece aqui na definição 1, que quando x é igual a 0, fica só a constante C0. E na definição 2, quando o n é 0, veja que o primeiro termo aqui é a constante também C0, E isso daqui vai ser válido mesmo que x seja igual a A. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que quando x é igual a A, nós vamos ter A menos A elevado a 0, que nesse caso fica 0 elevado a 0, que vai dar igual a 1, tá bom? Então, nós sabemos que 0 elevado a 0 ele não existe, Mas no caso aqui da série de potência,
para que exista esse coeficiente, né, esse termo independente aqui, nós estamos então adotando a situação de 0 elevado a 0 igual a 1, tá? E isso nós estamos adotando apenas para a expansão de série de potência. A outra observação é que quando x é igual a A, todos os termos x menos A é igual a 0. Tá? Então, veja aqui, isso aqui é específico da definição 2. Tá? Então, quando x é igual a A, então veja que todos os termos aqui, ele vai ser igual a 0 a partir de n igual a 1. Tá bom? E aí, dessa forma, a série ela sempre vai convergir para quando x for igual a A. E ela vai convergir sempre para C0, tá? Quando x for igual a A. Exemplo 1. Para quais valores de x essa série aqui converge? Então, vamos resolver aqui aquela questão, né? Essa questão do exemplo 1. Então, vamos expandir a série do exemplo 1, né? Para n fatorial vezes x elevado a n, né? Então, quando a gente expande, ela fica desse jeito aqui, né? 0 fatorial vezes x elevado a 0, mais 1 fatorial vezes x elevado a 1, mais 2 fatorial vezes x elevado a 2 e segue. Então, dessa forma, a soma dessa série aqui vai ser esse polinômio aqui, né? 1 mais x, mais 2x ao quadrado, mais 6x ao cubo, e dessa forma vai seguindo, né? Então, dessa maneira, a gente observa que o enésimo termo dessa série aqui vai ser o n fatorial vezes x elevado a n. Tá? Então, com o objetivo de aplicar o teste da razão, então vamos calcular, né, encontrar aqui a expressão do módulo de AN mais 1 sobre AN. Né? Então, AN mais 1, né? Como a n é n fatorial vezes x elevado a n, então a n mais 1 vai ser o fatorial de n mais 1 vezes x elevado a n mais 1, dividido pelo termo an, né? Que está aqui embaixo. E em seguida, o que é que a gente faz aqui? O n mais 1 fatorial a gente pode escrever como sendo n mais 1 vezes n fatorial, né? E esse x elevado a n mais 1 a gente pode escrever como sendo x elevado a n vezes x. E o denominador continua sendo o termo an. Então, dessa forma, nós temos que esse n fatorial a gente neutraliza com n fatorial, o x elevado a n a gente neutraliza aqui com x elevado a n, e no final temos essa expressão aqui, o n mais 1, né? A gente tirou ele do módulo, porque como n é sempre valores maiores do que zero, né? Maior ou igual a zero, então o n mais 1 vai ser um número sempre maior do que zero, vai ser positivo, por isso que está fora do módulo. E como o x até o momento, né, ele pode ser qualquer número real, inclusive números negativos, então ele continua no módulo. Então assim nós temos que o módulo de AN mais 1 sobre AN é igual ao produto entre n mais 1 e o módulo de x. Agora, calculando o limite do módulo da razão entre AN mais 1 sobre AN, né? Então, nós temos aqui o seguinte, que esse limite aqui ele vai ser igual a zero se x for zero. E para qualquer outro valor de x, isso aqui vai ser igual ao infinito. Tá? Então, dessa forma, pelo teste da razão, a gente só verifica que ela converge, né? Vocês lembram que pelo teste da razão, a série ela converge se esse limite aqui for menor do que 1, né? Tiver ali entre 0 e 1. Tá? Lembrando que esse limite aqui vai ser sempre positivo. Então, esse limite aqui tem que estar entre 0 e 1 para convergir. Para valores maiores do que 1, ele diverge. E se for igual a 1, é inconclusivo. Tá? Então, nesse caso aqui, pelo teste da razão, ele só vai ser convergente para x igual a 0. E qualquer outro valor, ele vai ser divergente. Né? Então, nesse caso, se x for igual a 0, a série vai ser igual a 1. Exemplo 2. Para quais valores de x essa série aqui ela é convergente? Então, vamos considerar n, né, como sendo o enésimo termo da série, que vai ser igual a x menos 3 elevado a n dividido por n. Né? Então, com o objetivo de aplicar o teste da razão, vamos encontrar a expressão que representa o módulo
de AN mais 1 sobre AN, né? Então, AN mais 1, né? Substituindo aqui N por N mais 1, temos essa razão aqui sobre o AN, né? Então, desse modo aqui, a gente repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador aqui, tá bom? Veja que no caso aqui dessa primeira fração, eu estou colocando apenas a base aqui no numerador no módulo e tiro o resto, porque todos os outros números vão ser sempre positivos para qualquer valor de n, né? A mesma coisa acontece aqui na segunda fração, né? No inverso de AN, né? Bom, e aí dessa forma eu tenho o seguinte, o módulo de x menos 3 elevado a n mais 1, eu posso escrever como sendo esse produto aqui, né? Sobre o n mais 1 vezes, e essa fração aqui eu não alterei. Então, dessa forma, nós temos o seguinte, que o módulo de x menos 3 elevado a n, eu neutralizo aqui, tá? E aí, quando eu neutralizo, eu fico agora com essa fração aqui, tá certo? E agora é só a gente calcular o limite aqui para n tendendo ao infinito e ver em que situações esse limite vai ser menor do que 1 e maior do que 1. Então, calculando aqui esse limite, né? Nós temos então, né, quando a gente, para n maior do que tendendo ao infinito, né? Então, se vocês calcularem aqui, vocês vão ver que n sobre n mais 1, para n tendendo ao infinito, ele vai dar 1. Então, no final, esse limite aqui vai ser igual ao módulo de x menos 3. Então, pelo teste da razão, né? Então, essa série ela vai convergir sempre que x menos 3 for menor do que 1. Então, dessa forma, quer dizer que x menos 3 tem que estar entre menos 1 e 1. Então, por fim, a série ela converge se x for maior do que 2 e menor do que 4. E aí agora a gente olha quando a série diverge, né? Então, ela vai divergir para quando x menos 3 for maior do que 1. Então, dessa forma aqui, né? A gente vai ver que x tem que ser menor do que 2 ou x tem que ser maior do que 4. Então, observe que quando a gente faz o teste para convergência e divergência, o número 2 e o número 4, que são as extremidades, ele nem informa aqui que está convergindo ou se está divergindo. E aí vocês vão ver que isso acontece exatamente porque o módulo de x menos 3 vai ser igual a 1. Né? Então, se eu substituir x por 2 ou x por 4, significa que o teste da razão ele é inconclusivo. Então, nós precisamos verificar outros meios, né, outros testes, para saber se a série ela diverge ou converge para quando x é igual a 2 ou ele é igual a 4. Né? Então, se a gente substituir x por 2 direto lá na série, né, série alternada, ela fica dessa forma aqui, né? Substituir x por 2, né? E aí eu acho essa série aqui, que já é uma série conhecida, né? É a série harmônica alternada, né? E já sabemos que a série harmônica alternada, ela converge, né? Ela é convergente. Agora, se a gente substituir x por 4, vocês vão ver aqui que vai dar exatamente a série harmônica, né? E já sabemos que a série harmônica ela é divergente. Então, assim, né, a gente pode dizer que essa série aqui ela converge nesse intervalo, né? Para quando 2 é menor ou igual a x, que é menor do que 4. Então, observe o que foi feito aqui para esse exemplo 2, tá bom? Nós verificamos se a série, identificamos o intervalo em que a série converge, ou seja, quando o limite, né, no teste da razão, ela é menor do que 1, e depois nós testamos as extremidades naquele intervalo aonde, no teste da razão, ela converge. Exemplo 3, encontre o domínio da função de Bessel de ordem 0, que é definida aqui dessa forma. Tá? Essa função ela é bem interessante, mas nesse vídeo não vai dar para a gente falar
mais sobre ela, mas eu prometo que no futuro eu publico um vídeo para a gente falar mais sobre esse matemático, Bessel, e essa função aqui. Bom, então para a gente encontrar o domínio da função é interessante a gente aplicar o teste da razão, né? Então, considerando, né, identificando aqui o enésimo termo, né, da função de Bessel, né, daquela série, que é exatamente esse número aqui, né? Então, nós vamos fazer o AN mais 1 sobre AN, né? No caso, o módulo dessa razão aqui, né? Então, eu não vou explicar, não vou me aprofundar muito aqui como foi que eu fiz essa simplificação, mas no final ela fica aqui, essa expressão aqui, né? X ao quadrado sobre 4 vezes o quadrado de n mais 1. Bom? Então, dessa forma, quando a gente calcula o limite dessa razão para n tendendo ao infinito, vocês vão verificar que para qualquer valor de x, esse limite aqui vai ser igual a zero, que é um número menor do que 1. Então, dessa forma, pelo teste da razão, a gente verifica que a série ela converge para qualquer valor de x. Tá? Então, nesse caso aqui, o domínio da função de Bessel é todo o conjunto dos números reais. Então, após esses 3 exemplos, né, temos agora esse teorema que verificamos o seguinte, que a série de potência, né, tá aqui a série de potência, existem 3 possibilidades, né? A série ela pode convergir para um único valor de x, como foi o caso do exemplo 1. Ela pode convergir para qualquer valor real, como foi o caso do exemplo 3. Né? E existe um número real positivo R, de tal forma que a série converge para todo x, né? De forma que ela satisfaz essa relação aqui, né? X menos A, né? O módulo disso aqui vai ser menor que R, e vai divergir para quando x menos A em módulo vai ser maior do que o número R. E agora, a partir do teorema 1, a gente apresenta aqui a definição de raio de convergência, né? Então, o número R, que nós vimos lá no caso 3, a gente chama de raio de convergência, né? No caso 1, aonde a série converge para um único valor de x, o raio de convergência é igual a zero. E no caso 2, aonde a série converge para qualquer valor real de x, o raio de convergência é infinito. Já no caso 3 aqui, temos essa relação aqui, né, que tem que ser satisfeita para algumas séries, né, convergir. Né? Então, nesse caso, a gente diz que x, né, ele está no intervalo de A menos R até R mais A, né? Pelo teste da razão, a gente consegue comprovar que para qualquer x dentro desse intervalo, a série converge. Mas no teste da razão lá, nós vimos que ele é inconclusivo para quando x assume o valor de A mais ou menos R. Ou seja, A mais ou menos R são os extremos do intervalo, né, onde a série converge. Então, desse modo, há 4 possibilidades de convergência para o caso 3, né? Nesse caso, para quando esse intervalo ele é aberto, ou para quando ele é fechado à esquerda, ou fechado à direita, ou quando esse intervalo ele é fechado. Né? Então, o caso 3 ele apresenta 4 possibilidades. Então, dessa forma, nós temos o seguinte, que essa série geométrica aqui, né, ele tem um raio de convergência que é igual a 1, onde o intervalo de convergência vai de menos 1 a 1. Já no exemplo 1, né, que é a série essa daqui, o raio de convergência é 0 e o intervalo de convergência, na verdade, é um único número, que é o número 0. No exemplo 2, que foi essa série aqui, né, nós vimos que o raio de convergência é igual a 1 e o intervalo de convergência é fechado em 2 e aberto em 4. Né? E por fim, no exemplo 3, onde a série, essa aqui é a função de Bessel, né? O raio de convergência é infinito, porque ele converge para qualquer valor real de x. Exemplo 5. Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência dessa série aqui, né? Então, vamos aplicar o teste da razão, né? Então, vamos dizer que o enésimo termo da série é esse daqui.
Tá? Então, o módulo da razão entre a n mais 1 e a n, né, que vai ser essas razões aqui, tá bom? Isso daqui ele é igual ao numerador multiplicado pelo inverso do denominador, e fazendo as devidas simplificações, né, eu encontro então esse resultado aqui, tá? Então, 3 raiz quadrada de n mais 1 sobre n mais 2 multiplicado pelo módulo de x. Então, quando a gente faz o n tender ao infinito, essa expressão aqui ela vai tender a 3 vezes o módulo de x, tá? Porque para um n tendendo ao infinito, essa fração aqui vai tender a 1, né? E aí a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então fica 3 vezes o módulo de x, tá? Eu sugiro então que vocês tentem fazer, e as dúvidas que tiver vocês coloquem aí para a gente superar. Então, já temos o limite aqui, que é 3 vezes o módulo de x. E aí, dessa forma, né, pelo teste da razão, a série ela vai convergir se 3 vezes o módulo de x for menor do que 1, e vai divergir para quando 3 vezes o módulo de x for maior do que 1. Então, observando então a situação em que a série converge, né, quando 3 vezes o módulo de x é menor do que 1, então a gente verifica que x tem que estar entre menos 1/3 e 1/3. Então, dessa forma, vocês, né, vão ver então que o raio de convergência é 1/3, tá? A gente encontra aqui, exatamente aqui, né? O módulo de x é menor que 1/3, né? Por isso que o raio de convergência é esse daqui. Bom, e aí sabemos que o teste da razão ele é inconclusivo quando esse produto aqui é igual a 1, que é exatamente quando o x assume os valores dos extremos do intervalo, né? Então, nesse caso aí, a gente tem que aplicar lá direto na série para ver se ela resulta em uma série conhecida ou em alguma outra série que a gente possa fazer algum teste. Então, quando x é igual a menos 1/3, observe que ela fica dessa forma, nesse formato aqui, tá? Vai ficar, né, a série cujo enésimo termo é 1 sobre a raiz quadrada de n mais 1. Então, se a gente aplicar o teste da integral para a gente verificar, né, para a gente verificar se a série diverge, né? Então, fazendo o teste aqui da integral, a gente substitui aqui, né, o x mais 1 por u, né? E aí fica o dx igual a du, né? E aí, quando a gente faz o teste da integral, a integral aqui ela vai para o infinito, né? Então, a gente sabe que pelo teste da integral, quando a integral aqui, né, a gente substituindo, né, o n por um número x, nesse caso esse x não é o mesmo que esse, né? A gente transforma numa função real, né, o enésimo termo. Então, quando o teste da integral ela diverge, significa que a série também diverge, tá? Então, significa dizer que para x igual a menos 1/3, a série do exemplo 4 ela é divergente. Agora, se x for igual a 1/3, a série fica assim, ó, alternada, né? É a mesma para x igual a menos 1, só que ela vai ser alternada. Então, tomando Bn igual a 1 sobre a raiz quadrada de n mais 1, que é o módulo do enésimo termo, né, dessa série aqui. E aí a gente pode aplicar no teste da série alternada, né? Aí, só para lembrar, no teste da série alternada, o Bn mais 1 tem que ser igual, ou desculpa, tem que ser menor ou igual ao Bn, e o limite de Bn tem que ser igual a zero, né, para quando n tende ao infinito. E isso a gente observa aqui, tá? Veja que o Bn mais 1 é menor do que o Bn, e o limite para n tendendo ao infinito de Bn, ele é igual a zero, né? Então, pelo teste da série alternada, a gente verifica então que essa série aqui, para x igual a 1/3, ela é convergente. Assim, essa série aí, né, ela tem o seguinte intervalo de convergência, né, que é menos 1/3 menor do que x, menor ou igual a 1/3. E o raio de convergência, que nós já tínhamos visto, né, no meio da solução, ela é igual a 1/3. Por fim, vamos ver o exemplo 5. Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência dessa série aqui, né? Então, mais uma vez, vamos aplicar aqui
o teste da razão, né? Então, considerando que essa expressão aqui representa o enésimo termo, tá? Então, vamos encontrar a expressão do módulo de AN mais 1 sobre AN. Então, quando vocês fazem esse cálculo, não é que eu já botei o resultado direto, né? Ele fica igual a esse daqui, né? 1 mais 1 sobre n vezes o módulo de x mais 2 sobre 3, né? Então, aqui já está o resultado direto. Então, o limite desse módulo aqui, né, de AN mais 1 sobre AN, ele vai ser igual ao módulo de x mais 2 sobre 3, tá bom? Aqui é simples, né? Como n está tendendo ao infinito, então 1 sobre n, ele vai tender a 0, então fica 1 mais 0, que é 1. Que aí quando eu multiplico aqui com essa fração, vai dar esse mesmo resultado aqui, né? O módulo de x mais 2 sobre 3. E agora a gente vamos aplicar lá no teste da razão. Então, pelo teste da razão, a série vai convergir se essa razão aqui for menor do que 1, né? E vai divergir se essa razão for maior do que 1, e vai ser inconclusivo se a razão for igual a 1. Claro, como nós estamos, né, em busca do intervalo de convergência, então vamos analisar para o caso onde o teste da razão indica que a série converge, né? Então, no caso, essa razão tem que ser menor do que 1. Então, quer dizer que x mais 2, o módulo de x mais 2 é menor do que 3. Então, essa relação aqui já indica que o raio de convergência é igual a 3. Né? Bom, então, se x mais 2 é menor do que 3, então isso quer dizer que x vai estar entre menos 5 e 1. Né? Então, agora vamos testar as extremidades desse intervalo para ver se a série converge para algum desses valores aqui. Então, primeiro, se x for igual a menos 5, né, quando a gente aplica ali na série, nós encontramos então essa nova série aqui, né? Fica 1/3 vezes o somatório de menos 1 elevado a n vezes n, né? Então, temos aqui uma série alternada. Bom, veja que o limite do enésimo termo aqui dessa série, ele não existe, né? Se n tender ao infinito, ele vai ficar um valor muito grande de n, só que vai ficar alternando o sinal. Então, dessa forma, o limite do enésimo termo não existe. Então, vocês devem recordar do teste de divergência, né? Onde o teste de divergência ele diz que se o limite do enésimo termo de uma série não existir ou for diferente de zero, então quer dizer que a série diverge. Então, nesse caso, como esse limite aqui não existe, então, pelo teste da série de divergência, essa série aqui diverge. Se x for igual a 1, né, quando a gente substitui x por 1, nós encontramos agora essa série, 1/3 do somatório de n, né, que no caso aqui vai ser a soma dos números naturais. Né? E pelo teste também de divergência, essa série ela também vai ser divergente. Né? Então, nesse caso, o intervalo de convergência vai ser um intervalo aberto de menos 5 a 1. E o raio de convergência nós já vimos que é 3. Bom, aqui encerramos então esse vídeo 13 das séries de potências. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem no Classroom para a gente já ir superando elas, tá? E até o próximo vídeo.